Das milhares de pessoas que passam diariamente pelo centro do Recife, são poucas as que guardam na memória os tempos áureos em que os cinemas de rua ainda estavam em funcionamento. Em Pernambuco, chegaram a existir cerca de 101 salas de cinema, sendo 28 delas localizadas aqui, no centro do Recife. Em princípio, no Brasil, os filmes eram exibidos em teatros, casas de variedades e cafés-concerto. Em Pernambuco não foi diferente. O Teatro de Santa Isabel foi um dos primeiros locais a receber as companhias de cinematógrafos para a exibição de filmes. Em todo o estado, por quase um século, o cinema foi um entretenimento de rua e o entusiasmo cinematográfico da década de 20 transformou o Recife na Hollywood do Brasil. O cinema, desde que surgiu em 1895, antes eram equipamentos que você assistia individualmente o filme, né? Isso foi um invento de Thomas Edison. Os irmãos Lumière inventaram a projeção. Então, a partir desse momento, os espaços passaram a ser adaptados para o cinema, né? Eles colocavam a tela, o projetor e as cadeiras. Então, qualquer espaço que tinha boas dimensões, né, servia para o uso do cinema. Sobrados antigos também eram adaptados para receber a exibição de filmes, como foi o caso do Cinema Pathé. Posteriormente, começaram as construções de lugares específicos para essas exibições. A partir da década de 30 e 40, mais especificamente, alguns arquitetos ou engenheiros arquitetos naquele período começaram a projetar mesmo edifícios para cinema. Então, por exemplo, o Arte Palácio, Veneza, outros cinemas também foram sendo construídos posteriormente, né? E os bairros da cidade também tinham cinemas. Uma coisa incrível, né? Imagina você estar no seu bairro e ir a pé ao seu cinema. O cinema nesse período de expansão, as salas se multiplicaram rapidamente, né? Isso nas grandes cidades do mundo inteiro e nas capitais, mesmo cidades menores. Então, no Brasil não foi diferente. Então, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife tiveram muitas salas de cinema. Então, da década de antes, 1909, até os anos 50, início dos anos 60, você tiveram várias salas que foram inauguradas, né? Não só no centro da cidade, porque aqui no centro da cidade tinha o Arte Palácio, tinha o Moderno, o Parque, que era teatro, mas também cinema. Tem o São Luís, que é inaugurado nos anos 50, início dos anos 50, que era a sala mais luxuosa da cidade. Mas nos bairros também tinham salas de cinema. Em Casa Amarela, por exemplo, tinham 3 salas de cinema. Tinha o Cine Casa Amarela, tinha o Rivoli e tinha o Albatroz, que foi inaugurado nos anos 60. Início dos anos 60 estava sendo inaugurado sala de cinema. Tinha o Coliseu também. Enfim, então, nos anos 70 você tem o Veneza, o Cine Veneza, o Ritz, o Astro, que foi inaugurado nesse período. Então, de 1909 até os anos 70, você teve muitas salas de cinema nas ruas aqui no Recife. Seduzidos primeiramente pela televisão e logo depois pela chegada do videocassete, a busca pelo entretenimento nos cinemas foi perdendo brilho e, com o passar do tempo, locais em que antes funcionavam cinemas deram espaço a outros estabelecimentos. 90% dos cinemas existentes em Recife naquela época pertenciam a uma só empresa, o Grupo Severiano Ribeiro. Então, na hora que o grupo resolveu vender esse cinema, foi muito fácil. Então, as lojas começam com o shopping center, você tem os shopping centers, que são mais seguros, tem ar-condicionado, oferece estacionamento. O centro da cidade começa a sofrer uma deterioração, né, por conta de movimento, de barulho, de muito comércio ambulante desorganizado, não é o comércio ambulante, mas desorganizado, aí vem a violência crescente, então isso vai afastando as pessoas das salas de cinema. À medida em que a classe média se transferiu da cidade, o comércio, para essas ilhas de tranquilidade que são os shoppings, né, os cinemas deixaram simplesmente de existir. Uma das formas de você esvaziar o centro da cidade é você acabar com os equipamentos que traziam pessoas, milhares de pessoas semanalmente ao centro da cidade. Os filmes, em geral, estreavam no centro do Recife, estreava aqui no São Luís, estreava no Moderno, estreava no Arte Palácio e depois iam para os bairros, né? Então, se você perdia o filme no centro, você podia depois assistir no outro bairro, porque eles passavam todos os bairros. Nós tínhamos semanalmente, se você contar os cinemas de bairros e os cinemas localizados no centro da cidade, cada cinema estava exibindo um filme diferente. Na época, não havia
né, essa coisa de um filme estar em vários cinemas. Não. Você tinha, se você pegar os jornais da época, você vai ver que você tinha uma diversidade de 30, 40 filmes em cartaz naquela semana. No Recife, atualmente, as salas de cinema todas estão no shopping center. Todo shopping center tem, no mínimo, 4, 5 salas de cinema, né? Enquanto cinema de rua, hoje você tem o São Luís, que é um equipamento que resiste, mas porque foi tombado e é administrado pela Fundarp, né? Quer dizer, é um equipamento público, estatal. E você tem agora o cinema do museu, né? Que é lá na Fundação Joaquim Nabuco, e tem o cinema da Fundação que atualmente está fechado. Mas você não tem mais salas de cinema como você tinha até os anos 70. O São Luís é um raro exemplar no Brasil, né? Em boa parte do mundo, é um raro exemplar de um cinema de rua. No Brasil, ele é um dos poucos sobreviventes como cinema de rua. Então, se tiver lugar e tiver incentivo e tiver apoio, claro que as pessoas vão querer ver esses filmes. Ele é cultura, ele é lazer, ele é uma série de coisas. É fundamental a gente preservar os equipamentos da cidade, né? A memória da cidade, né? E também trazer de volta as pessoas para o centro da cidade. Então esses espaços são importantes, porque são espaços, não é simplesmente de entretenimento. Cinema é entretenimento, é lazer, mas também é cultura, é informação, é formação. Muita gente se admira em alguns momentos, alguns festivais aqui no São Luís, meia-noite, 10 horas, o cinema lotado e centenas de pessoas aqui na frente, como se fosse uma coisa estranha à cidade. Isso não é a coisa estranha à cidade. Isso tem que ser a cidade. Gente, misturação, é isso.